Oi, eu sou a Carol Esprício, eu sou designer de interiores e no vídeo de hoje eu venho trazer alguns truques que fazem a sua casa parecer mais cara. Começando mais um vídeo aqui para vocês hoje. Eu já trouxe há um tempo atrás um vídeo que era decorações que fazem sua casa parecer barata, aquelas decorações que não são tão legais. E aí, gente, eu resolvi trazer, então, as decorações que fazem sua casa parecer um pouco mais cara. Então, na verdade, corrigindo essas decorações que fazem sua casa parecer um pouco mais sem graça, aquela casa que você não sentou e planejou, só foi comprando as coisas e colocando, sem combinar, sem dar certo, né? A gente sabe como que é, e ali acaba ficando que dá para perceber que comprou de qualquer jeito, não comprou pensando no cantinho específico. E eu tenho alguns truques que vai te ajudar a ter uma percepção melhor aí dessa diferença. A primeira delas é em relação à iluminação. Eu sei que nem todas as pessoas podem fazer rebaixo de gesso, muita gente mora de aluguel, então tem basicamente só os pontos ali, um ponto central em cada ambiente da lâmpada. A questão é quando você só deixa desse jeito, né? Você só deixa esse ponto de iluminação no teto. E a sua casa fica com aquela cara de, vou colocar só uma lâmpada aqui e tá tudo certo. Então, quando a gente traz outras iluminações para o ambiente, faz parecer que a gente pensou em iluminar mais e trazer um pouco mais de aconchego para o nosso ambiente. E eu quero exemplificar tanto um exemplo que não é tão legal, quanto um exemplo para vocês entenderem a diferença. Então eu quero começar com esse aqui. A casa tá organizadinha, tá bonitinha, mas a gente pode ver as duas lâmpadas ali, principalmente uma luz fria, então deixa o ambiente bem frio também, mas que tá ali as duas luzes perdidas, tá iluminando bem, mas não tá aconchegante. Essa aqui é um erro muito comum que acontece, das pessoas colocarem um pendente ali e às vezes o pendente ele atrapalhar a iluminação também. Então, se a lâmpada já era ruim, às vezes o tipo do pendente é pior ainda, porque é aí que ele não deixa iluminar mesmo o ambiente. Esse aqui é um exemplo para vocês, um pendente completamente aleatório, assim, no meio da sala de estar. Eu entendo que a pessoa ela quis trazer uma sensação de lustre, mas nesse caso não ficou tão legal e ficou uma bola de luz ali que fica muito forte, chama muito atenção e ao mesmo tempo não está iluminando tão bem. E o que a gente pode fazer para trazer mais iluminação? Você pode deixar a lâmpada ali, mas eu sempre dou a dica de vocês trazerem uma outra luminária, né? Talvez um plafond, ou então, se for um pendente, que não seja um pendente tão grande quanto o anterior, seja um pendente praticamente grudado no teto. E tomem muito cuidado com o tipo de pendente, porque alguns ele acaba ofuscando ainda mais a lâmpada. Mas você precisa trazer outros tipos de iluminação na parte de baixo. E aí, olha só para vocês verem. Claro que os móveis aqui são bem diferentes, a gente pode dizer assim, é mais caro, ou não, né? A gente já pode ver pela iluminação que faz diferença aqui. Tem uma sala de estar e jantar. E o que faz diferença de iluminação aqui? O pendente, a arandela que tem no fundo e a fita de LED do rack. Então, às vezes você pode trazer aí uma fita de LED para o seu rack, em alguns detalhes, ou para a cabeceira da sua cama. Se você não tem um ponto para colocar um pendente em cima da sua mesa de jantar, por exemplo, você pode colocar um abajur de chão próximo, você pode colocar abajures, então você pode colocar várias luminárias soltas no ambiente e aí você não precisa fazer rebaixo, colocar um monte de spots. Aqui eu trouxe um exemplo de quarto para vocês, então eles fizeram esse painel de MDF, colocaram a fita de LED dentro desse painel ali na parte de baixo e colocaram a arandela também. Olha que aconchegante que fica o quarto quando você traz mais pontos de luz. O segundo truque, né, a segunda dica é você trazer espelhos de tamanhos proporcionais e estratégicos no seu ambiente. Estratégicos que eu falo é o que ele vai refletir.
Se você coloca um espelho de frente para a porta do banheiro, por exemplo, ele vai refletir ali o seu banheiro. Se você coloca atrás do seu sofá, o que ele vai refletir? A TV, né? Que não é uma coisa tão legal para se refletir. Agora, se você coloca em um ambiente que vai refletir um corredor, vai dar uma sensação de amplitude para o ambiente. Ele vai refletir um pendente, um abajur. Então, ele vai ajudar a iluminar mais o ambiente. Então, lugares estratégicos para você trazer o espelho. E também, gente, que é um dos maiores erros, é você trazer um espelho proporcional ao tamanho ou à parede que você está colocando. Muitas vezes a gente só quer decorar, compra qualquer espelhinho, coloca ali em cima num buffet, aparador, do seu banheiro, e aí fica ali um espelho super pequenininho perdido no meio do ambiente. Então, tamanhos proporcionais também são muito importantes. Trouxe esse exemplo aqui para vocês. Então, tem o buffet está cheio de decorações e ali o espelhinho está completamente perdido na parede. Aqui a gente precisaria de pelo menos 2 espelhos ou um espelho muito maior, para ele realmente refletir algo, para ele realmente decorar a parede, porque a gente olha um espelhinho pequenininho assim no meio da parede e a gente sabe que comprou um espelhinho ali para decorar, mas não mediu, não pensou em tamanho, só comprou qualquer espelho e acabou colocando ali na parede. Então, quando a gente fala sobre ter uma casa chique, uma casa elegante, uma casa com cara de cara, é quando você vê que teve um estudo ou teve uma preocupação antes de comprar a decoração. Aqui eu quero colocar um espelho, então eu vou procurar o espelho certo, do tamanho certo, da cor certa, do formato certo para esse cantinho. Tá, esse espelho aqui já é maior, então preencheu a parede, né, Carol? Já tá mais que o suficiente. Tá e não tá. A gente ainda olha para ele e acha a parede sem graça. Vocês também têm essa sensação? Então, talvez um espelho que tivesse uma moldura, talvez uma decoração diferente nesse aparador, mas é o que eu falei para vocês. Tamanho, formato, moldura, tudo isso faz uma boa diferença na decoração. Ainda assim, sinto que esse espelho tá meio perdido na parede. Agora vamos para um exemplo legal. Ah, Carol, mas aquele espelho anterior eu pagaria no máximo R$200, esse aqui é 1.000. Mas é só um exemplo para vocês entenderem como proporção, como saber colocar no lugar certo faz diferença, né? Aqui ele está refletindo, é uma loja, né? Mas ele está refletindo todo esse ambiente. Então ele tá num lugar legal, refletindo um ambiente, trazendo amplitude para esse ambiente. Dos 2 formatos de espelho parece que se completam ali, ficaram muito legais. Um espelho grande, imagina só aquele espelhinho nessa parede, como ele ficaria completamente perdido, né? Mas também tem uma questão. Às vezes a gente não precisa fazer tudo de uma vez. A gente pode guardar um dinheirinho, vai guardando um pouquinho por mês e compra uma coisa que é um pouquinho mais cara, né? Que você vai pagar um pouquinho mais caro, mas que realmente vai fazer diferença na decoração da sua casa. E esse aqui é um outro ambiente, sala de jantar, com um espelhão. A parede é enorme, só que ao invés deles colocarem um espelho na parede inteira, para eles trazerem um toque de design, fez ali um ripado branco, colocou uma fita de LED e o espelho. O espelho ele não tá numa parede separada, ele tá pegando um pedaço da parede lisa mais um pedaço do ripado. Isso é muito legal também de você pensar em alguma estratégia, alguma decoração para colocar, não só fazer, depois eu vejo que eu vou colocar aqui. Já pensa no conjunto todo, mas faz aos pouquinhos, porque nessa de depois eu penso que eu vou colocar aqui, a gente sempre acaba colocando uma coisa que não era exatamente o que a gente imaginava de como ficaria, né? E aqui a gente pode ver que é um espelho grande, não precisou ser espelho na parede toda, mas que ele traz amplitude, ele decora, ele faz todas essas funções nessa sala de jantar. O nosso terceiro truque para deixar sua casa com essa cara de mais cara, mais chique, é cortina com bastante tecido. Muitas vezes a gente, para poder tampar uma janela, tampar uma porta, compra qualquer cortina ou a cortina que vai dar o tamanho inteiro ali da porta e da janela e coloca ali em cima, né? Tampou, tá tudo ótimo. Mas uma cortina, ela veste a casa. Inclusive, até surgiu uma polêmica aí de uma famosa
que falou que a arquiteta estava gastando o dinheiro dela colocando cortina em janela que não bate sol. E, gente, cortina não é só para isso, tá? A cortina ela é para vestir a casa, vestir uma janela, vestir uma porta. Não necessariamente ela é só para tampar o sol. Então, muitas vezes a gente não entende muito bem o conceito das coisas, né? Acha que tudo tem que ter só a função, tudo tem que ter uma função específica. E a decoração, ela é uma forma artística de você deixar a sua casa mais bonita. Não necessariamente precisa ter sempre uma função, né? E a cortina, eu tenho uma aula na turma da decoração ensinando o tamanho correto, mas eu sempre dou a dica que você vai calcular ali o tamanho da porta, da janela, 3 vezes maior do que o varão que você vai usar. Então, eu tenho uma aula lá que eu explico um pouco melhor sobre isso, dou várias dicas e dou dicas também de onde vocês podem encontrar cortinas e persianas no valor mais legal. É no Mercado Livre e eu ensino como você faz essa pesquisa. Então, muitas vezes a gente fala, eu não vou comprar uma cortina com muito tecido porque é muito caro. Mas se você souber comprar, você consegue deixar sua casa super bonita e não vai gastar muito. Então, eu quero trazer esse exemplo aqui para vocês. Então, a sala tá bem organizadinha aqui, rack, tapete. A cortina aqui, ela não precisaria ir na parede toda, mas poderia ir até o teto, por exemplo. Não tem nada que impede essa cortina de ir até o teto. Porém, a gente pode ver que essa cortina, quando ela está fechada, ela quase não tem aquele movimento bonito, né? Ele não tem aquelas ondas, ele fica uma cortina um pouco mais reta. Essa aqui também, né? Além dela não ir até o chão, ela também não vai até o teto. Nesse caso dessa parede, a cortina teria que ser na parede toda, porque é uma parede muito pequenininha, né? Não compensa colocar só ali na região da porta ou da janela. Eu não sei se ali é uma porta ou uma janela, né? Mas aqui também a gente pode ver, não está um tecido completamente reto, mas ele não tem uma quantidade de ondas bonitas. E aí eu vou mostrar agora os exemplos para vocês. Olha só essa sala de estar. Não é uma cortina blackout, não é uma cortina que é para tampar luz, tampar sol, é uma cortina para vestir o ambiente. Então aqui, se eu não me engano, deve ser um material mais fininho, tipo um voal, uma gaze de linho, né? Numa cor um pouquinho mais escura, que ficou bem bonito. Aqui em casa eu trouxe cortina para vestir realmente a janela, porque a minha ela é super transparente, eu gosto disso, porque eu consigo ver a minha paisagem ainda assim quando a cortina tá fechada. Então aqui é mais ou menos essa ideia e olha só, gente, como ela é toda franzida. Toda franzidinha, ela tem várias ondinhas. E olha que elegante que fica. E no quarto também, não é só na sala. Em qualquer lugar que você for colocar uma cortina, ela precisa ter todo esse franzidinho que fica muito mais bonito. Aqui ela tá aberta e essa aqui é uma cortina dupla. Então ela tem o blackout atrás e ela tem o forro ali de gaze de linho, provavelmente. E olha só como vocês podem ver que é uma cortina bem cheia e bem bonita. A próxima dica é você tomar cuidado com certos materiais que imitam outros materiais. Porque às vezes a imitação, gente, é tão ruim, que fica muito feio. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, porque não é uma coisa tão legal, bate ali na cara de que você queria ter um material nobre, mas você comprou a imitação. Então é preferível em algumas vezes não ter, a gente optar por outras coisas. Por exemplo, esse revestimento que a gente sabe que é um azulejo que imita a pedra canjiquinha. Então, é uma coisa assim que tem uma cara de azulejo, tem cara de cozinha, né? A gente coloca uma carinha de cozinha na nossa sala de estar, às vezes na nossa sala de jantar, e não fica legal, né? Aquele azulejo que tem bem cara de azulejo tentando imitar uma pedra. Outra coisa assim que foi bem complicado quando começou a lançar muito foi esses papéis de parede e revestimentos marmorizados.
Tem uns que são bem leves, discretos, bonitos, mas esse aqui é um exemplo de ser muito marcado, muito marcado. Eu já vi também um apartamento, uma vez estava vazio, né? Eu acho que eles tinham acabado de reformar e colocou um piso que não era muito grande, né? O porcelanato era nesse estilo de mármore super marcado e os veios não se conectavam. Nossa, a gente ficou tão pesado, mas tão pesado, aquilo eu falei, meu Deus, a gente precisa observar e tomar muito cuidado na hora de comprar um revestimento, ver a paginação dele, ver mais pisos, né? Não só um ou dois, que às vezes a gente só vê um, tá bonito ali, mas depois quando junta tudo não fica tão legal. E aqui ficou muito pesado, um ambiente muito frio. Provavelmente é o mesmo piso que foi colocado na parede. E eu já vi também papel de parede nesse estilo de marmorizado muito marcado e muito artificial. Então, nesse caso, se não é uma coisa que você bate o olho e fala, nossa, parece muito uma pedra de verdade, né? É melhor a gente evitar. E aí você pode optar por outros revestimentos que tem uma carinha mais natural, que parece mais aquele material, uma pedra, uma madeira. Aqui eu trouxe para vocês, olha só, são tijolinhos, então pequenos ali, na verdade é um revestimento, ele é fininho, mas ele é da própria pedra, ele só não é uma pedra grande, né, colocada na parede, mas a paginação ficou bem feita, ficou muito bonito. Então, assim, geralmente a gente consegue ter uma visão melhor, realmente, que parece ser material. E agora um adendo para esta tendência, porque toda vez que começa a entrar uma tendência e que materiais muito baratinhos começam a entrar no mercado, sempre é aquele material baratinho de péssima qualidade e que fica muito na cara, que é uma imitação assim bem mal feita. E aí, uma coisa que eu estou observando é o papel de parede imitando madeira. Eu sempre dou essa dica para vocês porque eu acho que ela é muito boa e te economiza muito. As pessoas antigamente faziam os painéis bem grandes de MDF e é caríssimo, gente. Sei lá, é uns 30 mil reais um painel assim, a pessoa revestiu uma parede inteira com MDF. E aí, o que você pode fazer? Revestir essa parede com papel de parede amadeirado, talvez fazer uma parede de drywall, que aí você pode fazer algumas coisas, por iluminação, nichos, e ele vai ficar muito mais em conta do que um painel de MDF. Porém, a gente precisa tomar cuidado com o tipo de papel de parede, porque tem alguns que ele é uma padronagem muito igual e aí dá pra ver na cara que é um papel de parede imitando madeira. Ó, esse aqui eu não sei se é papel de parede, mas a gente não vê uma padronagem de desenhos aqui. Parece realmente uma lâmina bem grande de madeira que você não vê aquela cara de copiou, colou, sabe? Ele é bem bonito, ficou bem elegante e a gente pode encontrar desse material na internet, mas é sempre bom ver as avaliações, ver se alguém já instalou, ver como é que ficou, para ver se não é essa padronagem muito marcada. A próxima dica é plantas estratégicas. Eu sempre falo para vocês que trazer planta para decoração sempre deixa muito gostoso, aconchegante, mas a gente precisa tomar um pouquinho de cuidado. Muitas vezes a gente pesa a mão em querer trazer muitas plantas e não traz a planta num vaso bonitinho, né? Não coloca pelo menos aquele vaso que você comprou no supermercado dentro de um cachepô, de algo que é mais bonitinho, que vai deixar mais legal. Ou então lota um lugar de plantas e aí são todas plantas do mesmo tamanho ou tudo planta baixinha e aí fica um acúmulo de planta num canto. Então, seria interessante a gente trazer uma variedade diferente de plantas, plantas maiores, colocá-las dentro de vasos mais bonitos. Isso traz um toque mais especial. Você não pega só a planta que você comprou ali no mercado ou em outro lugar, aquele vasinho padrão, né? Você reveste pelo menos aquele vasinho com uma outra decoração. Então, um outro vaso, um cachepô de palha, um cachepô de outro material também. Aqui é um exemplo para vocês de muitas plantas no ambiente. Tá aqui, gente, uma sala de estar muito bonita, o sofá, o rack, o tapete, a cortina, mas o excesso de plantas pegou aqui, principalmente em cima do rack.
Então tem um monte de plantinha muito uma em cima da outra. Eu trouxe essa imagem de exemplo. Claro que não se compara à anterior, porque a pessoa ela gosta muito de plantas e aqui não tem tantas plantas, mas você pode distribuir um pouco dessas plantas, como eu falei, colocar num cachepô, num vasinho bonitinho, diferente, mas aqui tem algumas plantas em cima da prateleira, aqui tem vasos com flores, dependendo das flores, das folhagens, pode durar bastante na água também, e são vasos diferentes, bonitos e que decoram esse rack, né? Os outros são tudo vasinhos muito pequenininhos que ficaram bem perdidos ali, uma plantinha meio que em cima da outra. Também trazer plantas altas em vasos mais bonitos, vasos mais altos, né? Aqui em casa, até a nossa planta artificial, a nossa árvore, aqui a gente colocou num vaso mais alto, porque ela fica um pouco mais alta e ela fica muito mais bonita também. Trouxe aquele musgo em volta, que fica bonito. Você pode trazer aquelas cascas de árvore também. E aqui, olha só que legal, eles trouxeram 3 tipos de vasos diferentes. Então, um vaso grande com uma ficus e tem até uma planta na parte de baixo também. Uma plantinha em cima do tripé e uma planta num vaso rosa. Olha que bonito que ficou aqui, diferente. Deu para ver que teve um carinho em trazer a planta num vaso novo. E aqui, por último, também uma plantinha que ajuda a preencher um pouco ali a parte de trás do sofá, mas ela foi colocada dentro de um cachepô de palha. Então não ficou ali uma planta com um vaso meio perdido atrás do sofá. Bom, essa dica, ela tem um erro muito grande, que muitas pessoas erram com grande frequência, que é o tamanho de artes na sua parede, seja quadros, esculturas e decorações. A maioria das vezes a gente tem um móvel grande ali encostado na parede e a gente traz um quadro ou uma escultura, uma decoração muito pequenininha. A maioria das vezes a gente tem um quadro meio perdido, que a gente ganhou de alguém, ou que a gente foi num lugar, achou bonito, não viu o tamanho, chegou em casa e instalou aleatoriamente na parede. E dá pra ver, né, exatamente quando a gente bate o olho nesse quadro perdido aleatório na parede, que foi isso que aconteceu. Ou você foi num lugar, achou bonito, comprou e instalou ali na parede sem pensar em tamanho, sem planejar nada, ou você ganhou de alguém. Então dá para ver só pela forma como você instala o quadro na parede. E aí vem aquilo que eu falo para vocês, uma casa chique, elegante, uma casa com cara de cara, ela tem uma sensação de que você olha e tudo ali foi pensado, foi planejado para estar naquele cantinho. E vamos falar de quadros e decorações então. Aqui eu trouxe um ambiente que ficou muito legal. Tem um sofá rosa, tem um puff ali com uma estampa, as mesas de centro. Então a decoração está muito bem planejada, só que os quadros estão completamente perdidos. Então a gente bate o olho e fala assim, a pessoa falou, essa parede está vazia, vou comprar ali uns quadrinhos para colocar ali. Comprou qualquer quadrinho, colocou na parede e ficou completamente perdido. Muita gente também, vou comprar um quadro grande para colocar em cima do meu sofá, só que o grande ainda não é grande o suficiente para colocar em cima do seu sofá. Por isso que o planejamento é muito importante. Se você decide comprar um quadro ou uma decoração para colocar em cima de algum móvel, tenha pelo menos o tamanho do móvel. E aí a minha dica para você, a decoração ela precisa preencher pelo menos 2/3 do tamanho do móvel que está embaixo. Seja um sofá, um aparador, uma cama, né? Pelo menos 2/3. E se possível, o mínimo seja de 2/3 e você traga quase do tamanho do móvel. Aqui o quadrinho, não é que ele é pequeno, mas ele tá alto, ele tá perdido na parede. Talvez se ele estivesse mais baixo, estivesse mais centralizado no sofá, mas aqui ele tá muito perdido. Então é sempre importante a gente olhar antes, né? Falar, tá numa altura boa, não só chegar e instalar. Tá certo, tá centralizado, tá onde eu queria que estivesse. Tô olhando aqui pra minha parede conversando com vocês, né? Tá onde eu queria que estivesse, tá numa altura boa, não tá muito alto, não tá muito baixo, né? Não tem uma altura ideal para instalar, gente, porque
cada parede é de um tamanho, às vezes o móvel ali é muito alto, muito baixo, então depende muito isso, não tem como eu dizer para vocês que tem uma altura ideal, até porque também depende da decoração, às vezes ela é muito fina ou ela é muito alta, então cada coisa que eu falei aqui vai dar uma altura diferente para você instalar um quadro, um espelho ou alguma decoração. Olha a diferença do quadro anterior para esse quadro. Apesar de que esse quadro ele poderia ser um pouquinho menor aqui em cima do sofá, mas vocês notam a diferença de um quadro para o outro, de um quadro que a pessoa olhou e falou, nossa, é do tamanho do meu sofá, eu vou levar, vai combinar com a minha decoração, do que o quadrinho anterior? Então a gente já viu uma diferença nisso, né, de planejamento antes de comprar. E aqui um trio de quadros que entra mais ou menos na proporção que eu falei para vocês, de ser pelo menos 2/3 ali do sofá. Eles estão com uma distância boa entre eles, então não dá para perceber. Mas se juntar os três, eles vão ser um pouco maior do que 2/3 do tamanho do sofá. E a próxima dica, que vai dar aquela carinha de casa chique, cara, é roupa de cama. Quando você compra uma roupa de cama que combina, eu vou comprar essa colcha porque ela combina com esse lençol ele tem a fronha que vai combinar assim, 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 as capas de almofadas, a quantidade de travesseiros, você monta aquela cama. Gente, esses dias eu calculei no meu celular, eu coloquei ali o cronômetro, eu tenho 4 travesseiros, 4 almofadas, lençol de baixo, colcha, cobre-leito, a peseira, e eu levei 5 minutos para arrumar minha cama de manhã cedo. 5 minutos. Eu calculei, eu postei lá no meu Instagram. Às vezes a gente acha, nossa, eu vou perder meia hora arrumando essa cama. 5 minutos eu levei para arrumar a cama. E detalhe dos 5 minutos, gente, eu pego o meu espanador, eu bato a cama, né? Eu não bato o lençol, eu bato o espanador ali, jogo a sujeirinha no chão, bato o travesseiro, bato colcha, bato cobre-leito, eu espirro um cheirinho na cama, tudo isso levou 5 minutos. Então, às vezes a gente acha que leva muito mais tempo para arrumar. Então, uma casa bonita, tem a cama arrumadinha ali, uma cama posta. Também temos aulas lá na turma da decoração de cama posta para vocês. E aqui é um exemplo, basicamente é o que eu tenho aqui. 4 travesseiros, aqui tem um cobre-leito, tem a peseira, na verdade eles colocaram ali no meio, mas é tudo que eu tenho no meu quarto, que eu uso na minha roupa de cama, e eu levei 5 minutos para arrumar, olha só. 3 almofadas, 4 travesseiros, 2 eu sempre falo para ser um pouco mais firme, para eles darem a base atrás para ficar de pé, dobra a ponta, ali em vez de esticar até o final, já faz diferença. E essa aqui também, olha só, eles têm aqui a colcha, o cobre-leito, o lençol, ali são 4 travesseiros, só que 2 são mais baixos, 3 almofadinhas. Rapidinho você arruma essa cama e deixa ela maravilhosa para você poder olhar para o seu quarto e falar, pronto para começar o dia. Bom, esse foi o nosso vídeo de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado. Aqui na descrição eu tô deixando para vocês o link para você participar da Turma da Decoração, que é o nosso curso aqui dentro do YouTube. Temos o link da nossa loja de decoração lá na Shopee com muitos vasos de decorações lindos para vocês. E também tem um link para você que está com dificuldade de decorar sua casa e gostaria de uma ajuda nossa aí para dar algumas dicas. E a gente também entrega um material com os links e com o mood board para você ver como que ficaria a sua decoração. E se você ainda não me segue nas outras redes sociais, todas são @carolesprício, e desse lado eu vou deixar um vídeo que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Um beijo e até o próximo vídeo.